Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e finalmente saiu o segundo trailer de The Batman, que trouxe várias pistas bem interessantes sobre o que pode acontecer na história do filme. Então vamos analisar o clipe para ver os segredos que ele esconde. O trailer começa com o Charada sendo capturado pela polícia. E a tranquilidade como ele se entrega indica que essa prisão parece ser parte dos planos dele. O Charada tradicionalmente é um inimigo muito manipulador, que é caracterizado pelos planos super bem arquitetados dele. Então, se ele tá caindo nessa situação de uma maneira tão vulnerável assim, é porque existe uma grande chance dele ter armado toda essa sequência de eventos. E parte do motivo dele para ter sido capturado também parece estar indicado aí no trailer. Uma outra cena mostra o Charada sendo interrogado pelo Batman no que deve ser um hospital, uma nova versão do Asilo Arkham, pelo que está escrito ali na roupa do Charada. E nesse momento, a gente escuta a voz do Charada dizendo: "Tenho tentado contatar você", com ele dizendo isso pro Bruce Wayne. Pode ser que essa fala seja tirada de alguma outra passagem do filme, ou pode ser até só uma narração feita para o trailer, porque isso vem acontecendo nos últimos filmes de Hollywood, então não seria nada surpreendente. Mas de qualquer forma, essa fala já indica a intenção do Charada em ter contato com o Batman. Então pode ser que parte do plano dele seja ser capturado justamente para ficar cara a cara com o Batman. Eu acho que seria bem interessante ver o Charada usar esse hospital ao redor dele como uma forma dele se isolar do Batman, para sair do raio de ação de vigilante dele. Repara que na cena do interrogatório, a gente vê o Batman meio que perdendo a cabeça e esmurrando a grade de proteção, mas sem poder fazer nada, porque o Charada está contido pelas estruturas ao redor dele. A gente vê no trailer como esse Batman tem um comportamento muito agressivo, pela forma como ele espanca os bandidos sem dó nem piedade para atingir os objetivos dele. Mas enquanto o Charada estiver atrás das grades, o Batman não tem como usar a força bruta contra ele. E isso parece tirar o Bruce do sério, deixar ele muito puto. E é por isso que ele sai esmurrando lá o vidro, porque ele não consegue tomar o Charada nas mãos para fazer ele falar e revelar os segredos dele. E essa frustração do Batman também é reforçada em outra parte do trailer. Numa outra cena, a gente pode ver o Bruce espancando uma pessoa de um jeito tão exagerado que parece chocar até a Selina Kyle, a Mulher-Gato. E reparando bem, a gente pode ver que o espancado é o próprio Charada, pelo detalhe ali do óculos dele que a gente já tinha visto em outras cenas. Então, na história do filme, parece que a sede de vingança do Batman vai ser instigada por algum momento, nas horas em que ele é impedido de descontar a raiva dele no Charada, e na sequência pode ser que ele perca o controle sobre a agressividade dele contra o vilão. A gente não sabe o que vai acontecer primeiro, se o Charada vai ser preso no início e espancado depois, ou vice-versa, mas de qualquer forma, parece que a raiva do Bruce e o descontrole dele em relação ao Charada vai ser bem provocado aí como parte da trama. Esse é um tipo de dilema bem tradicional do Batman, onde o Bruce Wayne é pressionado para ver até que ponto ele consegue se manter dentro do código moral que ele criou para si mesmo como um vigilante. É como acontece lá no Cavaleiro das Trevas, por exemplo, quando o Batman chega muito perto de matar o Coringa e ele tem que se controlar. Eu curto muito esse tipo de conflito para o Batman porque eles fazem com que ele enfrente vários obstáculos simultaneamente. Porque ao mesmo tempo em que ele precisa enfrentar os vilões da história, ele também tem que se esforçar para controlar a si mesmo. E esse é um dos elementos mais diferenciais do Batman como um herói. E eu acho que essas cenas do trailer refletem justamente isso. Como o Charada vai criar dilemas que forçam o Bruce a enfrentar a si mesmo. E antes da gente continuar, se você estiver curtindo o vídeo, puder deixar aquele like, um gostei, eu agradeço muito, porque me ajuda consideravelmente. E te convido também a se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram e no Twitter, se você quiser. Beleza? Agora vamos falar sobre a trama em si. Essa cena mostra o Bruce com algumas pistas dos crimes do Charada ao redor dele, e tem alguns detalhes muito interessantes nessa investigação que ele está fazendo. A gente vê 3 nomes principais aqui: Mitchell, Coulson e Savage, que são 3 figuras que já apareceram nos trailers. O Mitchell é o prefeito que aparece assassinado lá no início do primeiro trailer. O Coulson é o promotor interpretado pelo Peter Sarsgaard, que aparece preso a uma bomba justamente no funeral do Mitchell. E o tal de Savage é o Pete Savage, que é o comissário da polícia de Gotham. Então, basicamente, essas 3 figuras são pessoas ligadas à política e ao governo da cidade de Gotham. E o Charada parece ter marcado esses alvos como um tipo de
cruzada deturpada contra a corrupção, porque ele diz que esses caras estão mentindo, como ele deixou escrito nas cenas dos crimes que ele cometeu. Então, pelo visto, o filme está apresentando um enredo que explora bastante a corrupção enraizada na cidade de Gotham, o que é um elemento já clássico de várias versões diferentes do Batman. Então, esse elemento da corrupção já é até que esperado, porque afinal, para o Batman ser criado, ele precisa estar numa cidade infestada pelo crime. Só que dentro dessa investigação sobre o submundo do crime de Gotham, o filme também destaca um elemento que é bem mais diferencial, que é o possível envolvimento da família do Bruce Wayne com a criminalidade da cidade. Repara que aqui no chão, junto com as outras pistas, está escrito os pecados do meu pai. Mas o pai de quem? Quem é que está falando isso? Como a gente sabe, o Bruce se torna o Batman por causa do assassinato dos pais dele. Então é bem provável que esse meu pai seja justamente o pai do Bruce, já que o Thomas Wayne é uma figura super importante para a história do Batman. Então essa pequena frase indica duas coisas. Que o próprio Bruce, que escreveu esses detalhes no chão para investigar os planos do Charada. E 2, que o Bruce também está tendo que revirar a história da própria família dele para solucionar os enigmas deixados pelo vilão da história. E isso é muito importante para incrementar aquele tipo de conflito que faz o Batman enfrentar a si mesmo. Um ponto muito tradicional do universo do Batman é que a família Wayne é muito rica e poderosa. Então eles têm uma relação de influência muito profunda com a cidade de Gotham. E o jeito como o Bruce escreveu Pecados no chão demonstra como a família Wayne desse filme, mais precisamente o Thomas Wayne, vai ter o seu histórico questionado, quem sabe de alguma forma que explore o envolvimento do pai do Batman com corrupção, crime ou alguma coisa nessa linha mais vilanesca. Afinal, ele está falando sobre pecados, alguma coisa negativa. E como a motivação do Bruce para ser o Batman parte dos pais dele, o fato dele possivelmente descobrir alguma coisa negativa ou até criminosa sobre a família dele pode afetar parte das motivações mais importantes do Batman para ser o vigilante que ele é. E eu curto muito esse tipo de história do Batman que propõe um conflito mais tridimensional para ele. Então tô achando a trama do filme bem promissora pro que ela tá apresentando a respeito do próprio Bruce Wayne e dos problemas que ele vai ter que resolver. Porque parece que não vai ser muito simples não. Agora, para fechar minhas impressões sobre o trailer, eu quero falar como a postura desse Batman está sendo representada de um jeito muito expressivo sobre características bem importantes do Bruce. Na cena em que ele está investigando o passado da família dele, o Bruce está sem armadura e até sem camisa, o que eu acredito que pode ser feito para representar um momento no qual ele tem que explorar a si mesmo por baixo do manto do morcego, já que ele mesmo está questionando quem foi a família Wayne e, consequentemente, quem é o Bruce por trás da máscara do Batman. E nas cenas de porradaria, é muito foda ver como ele se aproxima devagar dos inimigos, como alguém que quer sempre demonstrar que está no domínio da situação, para despertar o medo nos vilões. Sejam os bandidinhos mais fuleiros de rua, ou até o Pinguim. E até quando tá chovendo bala, o Batman continua andando estável, pesado, como uma força realmente imparável da qual não há escapatória. E tudo isso reflete muito bem aquela filosofia que ele até comenta no trailer, sobre a forma como ele usa o medo como uma ferramenta. Esse Batman tá bem raivoso, tá bem sombrio mesmo, mas eu tô achando bem interessante que essas características não parecem estar sendo gratuitas, porque elas parecem ser grande parte dos conflitos que o Bruce vai enfrentar na história, sobre as motivações dele para ser o Batman e as consequências da luta dele contra o crime. Por sinal, só pra falar de novo daquela cena lá do tiroteio, foi impossível pra mim ver esse trecho sem lembrar da cena do Vader lá no final de Rogue One. E essa semelhança não é aleatória, porque o diretor de fotografia desse novo filme do Batman é o mesmo lá de Rogue One, o grande Greg Fraser, que parece que vai entregar mais várias cenas memoráveis para o cinema, dessa vez com Bruce Wayne. Então é isso, galera, essas foram minhas impressões sobre o segundo trailer de The Batman. Estou muito animado para ver esse filme. Tô achando o comportamento do Batman legal, as cenas super bonitas, a proposta da trama eu tô achando bem interessante também. Então nem tô preocupado em ficar procurando ponto negativo só para realmente parecer crítico do filme, porque assim, eu já entrei no hype total, tô achando todas as ideias
bem interessante. Pergunto aí pra vocês também, tão empolgados com o filme? Digam aí nos comentários o que vocês estão achando, se já entraram no trem do hype também. E se curtiram o vídeo, puderem deixar um like, eu agradeço muito. Convido vocês a se inscreverem, se ainda não foram inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Eu fico por aqui. Valeu, show e um abraço.